Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresenta. Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor aqui na nossa Vale TV, canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Como vocês já sabem, é um programa onde eu trago profissionais da área da saúde para falar assuntos pertinentes que interessem a vocês. Hoje o convidado vai nos trazer e abordar um assunto que talvez vocês não estão tão acostumados em ouvir falar ou ouvirem a falar. Hoje nós vamos falar sobre cooperativismo, que isso é uma coisa muito importante, principalmente aqui na nossa região e principalmente da cooperativa que eu faço parte, e que o nosso convidado, além de ser médico pediatra, onde atuou por muitos anos, principalmente na cidade de Campo Bom, ele hoje é o vice-presidente técnico e o vice-presidente de relacionamento institucional da Unimed Vale dos Sinos. Então, apresento a vocês o convidado, é o Dr. Ademar Traem. Bem-vindo ao nosso programa, Ademar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite que nos fizeste para a gente falar sobre cooperativismo, que na realidade cooperativismo é uma coisa que a gente aprende quando ingressa na Unimed. Tá? Antes disso, a gente não tinha essa prática. Nas faculdades, hoje em dia, a gente ainda não tem a cadeira de cooperativismo, mas é uma reivindicação que todo o sistema faz para que haja. Aliás, tem duas cadeiras que eu acho que seriam interessantes que as faculdades tivessem. Uma seria o cooperativismo, porque uma das práticas do cooperativismo é estar inserido na comunidade. Ter uma adesão livre, universal, falar em educação, informação e conhecimento, são coisas que fazem prática da essência do cooperativismo. E a outra cadeira que eu acho que a gente deveria ter é saúde, porque tu e eu fizemos parte de uma operadora de planos de saúde, mas a gente vive da doença. Então, exatamente a transformação que está começando a existir é que nós precisamos começar a trabalhar mais em prevenção. Isso também é um dos ramos que a gente tem, que é a educação para a população que a gente deve ter exatamente nesse âmbito de cooperativa. Mas a prevenção já é um ponto tocado aqui no programa sempre, porque dentro de todas as patologias que a gente aborda, a gente sempre usa como prevenção. Daí, claro, o exemplo mais comum, as mudanças do estilo de vida, a alimentação saudável, noite reparadora de sono, exercícios físicos, enfim, não uso de drogas, bebidas, a gente sempre toca nisso, já falando da prevenção. E, claro, umas consultas rotineiras, acompanhar com seus médicos, investigar prováveis patologias, incluso histórias familiares, é uma das coisas que a gente toca aqui. E antes de te abordar mais, eu quero fazer um ressalvo para as pessoas, até nossos colegas que talvez que vão assistir isso. Esse programa é um programa de cooperativismo, porque quem eu trago aqui vem dar orientações, sobretudo dicas, sobretudo mudança de estilo de vida bem marcado em muitos episódios, que esse é o grande chavão das coisas, que largam seus consultórios, suas famílias, para vir gravar, para levar informação para os outros. Eles estão cooperando comigo, que estou convidando, e estão cooperando com as pessoas que vão estar absorvendo as orientações, informações que assim sejam úteis. Essa é a essência de cooperativismo. Quando a gente fala em trabalhar a prevenção, eu sou suspeito porque das coisas que eu mais gostava de fazer era a puericultura. Sim, na pediatria.
Da puericultura, muitas mães entravam no consultório e perguntavam, mas o que é puericultura? Isso aí eu ia te dizer, as pessoas às vezes não sabem o que é puericultura. Não sabem o que é puericultura. Eu digo, olha, puericultura é a forma da gente ensinar o teu filho a caminhar sem fazer uso de medicação, tendo uma nutrição adequada, tendo tu falaste um sono adequado, tá? E exatamente fazer as vacinas, de tal forma que como pediatra eu não preciso usar medicação. Claro, a puericultura faz parte dos marcos do desenvolvimento, que eu sempre uso, exato. né? Eu uso mais o falar, as palavrinhas, enfim, mas a marcha, o falar... Exato, e cada um de nós tem uma determinada. Então, era uma prática que tinha no consultório, naquelas medidas antecipatórias, ou como diz o sistema americano, os touch points, os pontos de contato que a gente tinha dentro do consultório. Então, exatamente essas medidas são no sentido profilático de prevenção para evitar que a criança fique doente. Tá? Então, a cooperativa, agora a gente tem já mais firme dentro da nossa filosofia empresarial, exatamente o cuidado com a prevenção da saúde. Mas não é uma coisa só da nossa Unimed Valecinos, é do sistema Unimed todo. E a própria ANS, que todo mundo julga mal, tá? Ela entrou para regrar algumas coisas, porque uma época existiam 4.000 ditas cooperativas de saúde. Hoje, nós somos 367 no país. E a gente sabe que o governo quer deixar 500, quer deixar cooperativas de saúde e cooperativas odontológicas, fechar em 500 no todo, tá? E mais 250 de odontologia. Mas eles mesmos têm uma gestão que eu acho bem adequada. A gente tem que diminuir os custos, mas tem que ter eficácia. Mas aí que está o problema agora, já que a gente entrou em ANS, é como se fosse uma balança, né? Na verdade, tudo tem que ser equilibrado. Mas num mundo capitalista, onde qualquer empresa que não visa lucro, ela vai à falência, essa organização vai de quesito muito bem, obrigado, mas também tem algumas outras cobranças que a gente sabe das operadoras de saúde que acabam sendo um espiral negativo, né? Sim. Que é aquela coisa que pega uma velocidade e tu não consegue mais frear. Então, como tu elogiaste a ANS, eu não estou falando mal, estou falando que como tem coisas boas, tem coisas ruins junto, né? Quando o elogio não é no sentido daquelas determinações de planos, de mudança, de cobrança, é no sentido que eles vieram para regulamentar uma coisa... A bagunça. Que era totalmente bagunçado, como tu disseste, Rodrigo. Era uma bagunça, tinha 3, 4 mil, cumpriam, iludiam o cliente, não entregava aquele que o produto prometia, vendido. Tá? Então, realmente, nesse sentido, eu vejo a facilidade que houve. Porque, como tudo na vida, tem os prós e os contras. Hoje, o que a gente reclama é exatamente da regulamentação excessiva que tem. Porque o custo médico é muito grande, bem acima da inflação. Tá? As correções que são determinadas nem sempre contemplam a gente. Então, realmente é complicado. E fazer isso com qualidade, que nem tu disseste, ou ter um lucro, um retorno, um resultado positivo em cima disso, é bem complicado. O custo médico para abrir para o pessoal, senão eles vão achar, os médicos sempre querendo ganhar. Gente, não é isso. Não é no isso. final das contas, dentro das cooperativas, os médicos são os últimos a conseguir ganhar alguma vantagem extra. O custo médico é o custo do exame, é o custo do hospital, é o custo do aparelho, da manutenção da infraestrutura hospitalar e das clínicas relacionadas à operadora, não é o custo da consulta junto, o exame, é a máquina. Sabe que uma máquina tem várias engrenagens, né? E muitas pessoas envolvidas. É a máquina. Tá? A Unimed, nós temos dados exatos de hoje, 2.170 colaboradores. Qual é a maior empresa de Novo Hamburgo hoje? Tá? É isso, né? Maior empresa de Novo Hamburgo. Sim, em termos de colaboradores. Então, são cuidados assim que a gente deve ter, prima pela qualidade. Sempre digo que a gente tem que amanhã ser melhor que hoje. Que nem sempre é fácil. Se tiver uma noite mal dormida, tu vai ter um pesadelo, no outro dia vai ser difícil tocar o dia. É difícil.
complicar. Então, existem normas assim, inclusive em termos de plantão, para a gente evitar que passe de 12 horas exatamente para não diminuir essa qualidade. Que a gente também tem problema nesse sentido. E uma outra coisa que tu colocaste bem, muitas vezes, em falar que como pediatra eu usava muito o ciclo circadiano. É uma coisa que eu gosto de brincar às vezes, porque a turma que começa nova diz, não, antigamente, na minha época e na época do teu pai, nós tínhamos uma propaganda na TV Piratini, que era a única que tinha no estado. Lá pelas 9 horas da noite tinha uma propaganda dos cobertores Paraíba. E isso dizia assim, dentro da música, dizia assim, não espere mamãe mandar. Está na hora de dormir. Cobertores Paraíba para o seu bem-estar. Tá bem? Tá? Mas era uma coisa que a gente usava no consultório exatamente porque o sono que nos repousa é o sono das 10 à meia-noite. E a pergunta que a gente faz hoje em dia, qual é a criança que dorme às 9 horas? Qual é a criança que não usa aparelho celular ou que não está na frente de um aparelho nessa altura? E coisas que a gente ainda vê muito arraigadas, não, é a genética que não faz. Não, a genética é só 17% comparado com toda a nossa expectativa de vida. A medicina é 10%, mas 53% são exatamente o estilo de vida. E esse estilo de vida é uma escolha nossa. Mas o que tu usaste agora das crianças, quem é que não... Tu pode usar igual para uma operadora de plano de saúde. Exato. Qual é a operadora que não tem, entre aspas, um celular para atrapalhar o sono, não tem uma alimentação cheia de açúcar que vai agitar o sono e tal, que são os problemas que geram todos os dias que podem influenciar o resultado da máquina. Exatamente. É mais ou menos assim? É totalmente assim. Então, essa estatística que a gente faz, muita gente diz assim, não, é genética, eu engordei porque meu pai era gordo e minha mãe também. Mas não é, a gente tem uma estatística muito ruim no país, que antigamente era um orgulho, que a gente quase não tinha adolescente obeso, tu sabe disso, tá? E a gente se admirava na geração McDonald's, a pediatria sempre usou a nutrição das penínsulas ibéricas, Portugal e Espanha. Porque a gente chamava a geração americana de geração McDonald's. Que eram os gordos. Que eram os gordinhos. E os outros eram de comidas vindas da terra. Exatamente. Então, o que acaba acontecendo hoje? Nossos adolescentes já estão em índice de sobrepeso bem maior que os americanos. Falta ainda essa cultura da gente trabalhar aqui dentro. E isso é importante, os dados que tu colocaste, que é exatamente em termos de prevenção. Isso nós precisamos trabalhar, nós precisamos falar mais disso. Nós precisamos ver mais as nossas escolhas. Usar mais as coisas, ir mais na feirinha, ir mais na fruteira, andar mais de bicicleta, andar mais a pé, subir escada em vez de usar elevador. Tá? Existe um estudo que mostra que o simples fato da gente não usar a manivela do carro, e não tem mais carro que abre a vidraça com a manivela, aquilo significa 3 quilos a mais por ano. Falando em 3 quilos e manivela, vamos chamar a manivela então aí dos nossos apoiadores e voltamos em breve. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. O Centro Eco, referência em diagnósticos por imagem há mais de 40 anos, amplia o atendimento com uma nova unidade. Situada na rua Bento Gonçalves, 1759, no centro de Novo Hamburgo. Centro Eco. Você confia no que a gente vê. E se eles me chamarem de velho?
se eles acharem que eu sou incapaz? Se me olharem diferente? Não dê ouvidos ao preconceito. Usar aparelhos auditivos é cuidar da sua saúde. É cuidar de você. Audibel, ouvir bem é viver bem. Então, meus amigos, voltando aqui com o nosso programa Pergunte ao Doutor na Vale TV, hoje o colega Ademar Traim, pediatra, vice-presidente técnico e vice-presidente de relacionamentos institucional da nossa Unimed Vale dos Sinos, está aqui comigo conversando um pouquinho sobre cooperativismo e saúde. E não é sobre a saúde suplementar, né? Nós estamos falando da base, a saúde, o primórdio, a raiz. Ademar, vamos explicar para o nosso... Eu não falo telespectadores porque isso aqui é gravado em streaming, então algumas pessoas vêem na TV, outras vêem na internet depois. Explica aí para o nosso público o que é cooperativismo, tecnicamente, pelo teu olhar. Cooperativismo tem uma definição bem simples. É trabalhar em conjunto para a gente produzir um resultado melhor do que eu conseguiria se eu estivesse trabalhando isoladamente. Isso vale muito para nossa cooperativa de saúde, mas não existe só a nossa cooperativa de saúde. Comecei a estudar bastante cooperativismo, foi no início do século, quando tinha cursos de cooperativismo na Unicinos. Infelizmente houveram 3 desses cursos, hoje nós não temos mais. Mas uma das coisas que a gente discutia lá é que a soma de 1 mais 1 numa cooperativa tem que ser melhor que 2, ou maior que 2. Se a gente unir esforços, tá? Eu examinar uma criança, se essa criança tiver um problema otológico, tá? Eu te encaminhar essa criança e tu resolver, nós vamos dando o melhor. Nós vamos conjugar o esforço do pediatra e o esforço do otorrino. Quem é que vai ser privilegiado? O paciente. É a criança, é Claro. o paciente. Tá? Então, eu sempre vi cooperativismo como isso, e isso vale para todos os ramos. Tá? A gente tem uma cooperativa de crédito também. Tá? Então, o que acontece na cooperativa de crédito? É a mesma coisa, vou lá, fomento das coisas. Hoje, a Unimed Vale dos Sinos está trabalhando, é uma das sócias fundadoras do CIT, que é um centro de inovação tecnológica. Tá? Então, exatamente o que a gente tem que estar inserida na comunidade. O estar inserido na comunidade é o 7º princípio de cooperativismo. E a educação, formação e conhecimento é o 5º. Então, são coisas que nós precisamos sempre ter dentro de uma cooperativa. Tá? E a gente tem que se lembrar como é que surgiu o cooperativismo. Pois é. Tá? Nós tínhamos uma época que a gente vivia na época das cavernas e a gente tinha que matar os bichos para se alimentar. Sim. Depois nós fomos por uma época, naquela época... Isso, quando não se matavam para comer um outro. E também E será que nós não estamos indo para essa época aí? Não, mas aí O pessoal se matando para passar por cima do outro? Não, acho que não, porque naquela Será? época o símbolo era o arco e flecha. Essa é a pergunta, hein, gente? Aí nós fomos para a segunda era, que era a época agrícola, que eu coloco o símbolo seria a enxada. Aí nós entramos na época industrial. Na época que começaram a se lançar as sementes do cooperativismo, o que acabou acontecendo? Era industrial, começou a vir a máquina a vapor. E o que vivia as pessoas na Inglaterra nos anos de 1800, 1840? As famílias, tá? O adolescente, a mulher, o homem, trabalhava fundamentalmente em fábricas de tecelagem. Por isso que a gente tem um livro que se chama Os 28 Tecelões de Rochdale. Rochdale é um bairro na cidade de Manchester, na Inglaterra, e com o início, com a chegada da máquina a vapor, os adolescentes foram colocados de lado, as mulheres foram colocadas de lado, e o que provocou isso? Desemprego. Desemprego, desajuste social. Tá? Então começou a haver uma fome, assim vai. Fome, era tudo que podia esperar como se fosse
era um avanço industrial, máquinas a vapor, trem a vapor e tudo isso, tecelagem a vapor, mas ao mesmo tempo provocou caos, um desajuste social. Aí, um grupo de tecelões na cidade de Rochdale começou a se reunir. E durante um ano, cada um deles dava um pence por mês, e chegaram no fim do ano, eles tinham constituído um número X de libras esterlinas, e fundaram uma sociedade dos povos pioneiros do Rochdale. Só tinha farinha, açúcar, aveia. Era pobre a coisa. Mas eles lançaram a semente do cooperativismo. Existiam vários fundadores, que colocavam isso e será que eu vou participar daqui? Tinha a turma que era do contra. Então, isso não foi uma coisa tão Mas a turma do contra é a coisa que mais tem. Isso sempre tu tem, construir é muito difícil, mas para alguém falar mal do que tu construiu, vai aparecer meia dúzia. Isso já valia naquela época. Desconstruir é muito mais fácil tu crescer na tua carreira, alguma coisa. Eu digo em questões que tu vê em política, em negociações, do que tu construir, né? A construção... E tudo que é diferente, tá? As pessoas se desacomodam. Eu levei muito tempo para descobrir isso, e quando a gente queria inventar alguma coisa, as pessoas sempre são críticas, tá? Porque tu sai da rotina. E na hora de sair da rotina, tu critica as coisas. E tem uma coisa assim que... É mais fácil criticar o que tu não sabe do que tu estudar e ir atrás para ver qual é que é o fundamento. Eu até coloquei aqui para te dar um nome adequado. Existe no YouTube, tá? Dura acho que 56 minutos, tá? Aproveitando a tua audiência, os pioneiros de Rochdale, tá? 1844, que é o ano de fundação, se considera, do cooperativismo no mundo todo. Então, em 21 de dezembro... 1954? 1844. Então, esses pioneiros de Rochdale, os 28, tá? Eles se reuniram e fundaram em 21 de dezembro, era inverno na Inglaterra, tá? Que eles fizeram essa primeira cooperativa. E aquilo cresceu muito rapidamente. Tá? E naquela época, em 1844, muitas pessoas saíram e vieram, fundamentalmente uma pessoa que é considerada um dos ícones no nosso estado, o padre Amstad. Esse padre Amstad, ele veio para Nova Petrópolis. Tá? E lá em Nova Petrópolis, ele começou a vir com essas ideias da Inglaterra e começou a disseminar isso entre os colonos. Ele veio em 1830 ou 32, não tenho... Em inglês? Pô, achei que Nova Petrópolis era tudo alemão. Não, mas ele veio da Europa. Tá? E na Europa já estava disseminado esse berço que era da Inglaterra, lá de Rochdale. E ele veio com essas histórias. Então, uma das histórias que eu gosto de contar é quando ele saía de Nova Petrópolis e foi convidado para dar uma palestra na cidade de Feliz. Olha, gente, o Adhemar está contando tão bem essa história que eu acho que ele era amigo do Adhemar, hein? Não, ele foi para Feliz, e aí nós vamos voltar para aquela época. Como é que ele se deslocou? Não tinha estrada, tinha picado, ele não tinha cavalo, ele tinha uma mula. Então ele foi dar essa palestra na cidade de Feliz, e isso eu considero assim muito importante. Já existia a formação da cidade de Feliz nessa época? Faz parte. Hoje eles... Sim, chamava de Alto Feliz. Era uma sociedade, ele foi dar... De alemão já. De alemães, tá? E aí ele foi lá dar essa palestra, e num dado momento ele disse assim, se uma pedra, como ele estava indo diante, se aquela picada tivesse uma pedra grande no caminho, ele não ia poder passar. Então, a mula ia travar. A mula ia travar, ele não ia poder passar. Então, uma das frases que ele colocou lá, que eu acho importante até hoje, porque não só porque faz a história, porque não se faz cooperativa com menos de 20 integrantes. Nós podemos fazer uma assembleia com 10, mas criar uma cooperativa
é só com 20. Então ele disse assim, se uma pessoa coordenar um movimento, eu sozinho não vou poder remover aquela pedra. Eu vou ficar parado, eu vou ficar trancado, vou ficar travado. Mas se 20 pessoas em conjunto, sob a liderança de um, eles vão conseguir remover essa pedra e eu vou conseguir ir para o meu objetivo. Mas essa ideia, então, que ele pegou, que ele trouxe, que já existia na Inglaterra, eles reviveram ideias dos monarcas. O rei era o cara que estava dando as ordens, que existia, na verdade, outras pessoas que faziam aquele reinado todo funcionar. Mas exatamente. O rei, ele vivia numa cooperativa. Mas ele tinha uma forma de, Mas é claro. de interpretar a Idade Média. Como funcionava? Vamos pensar um castelo medieval. Só que naquela época o rei pensava nele. Tá? Mas será que não acontece hoje isso em muitos lugares, Ademar? Na cooperativa, a ideia é não pensar no eu, é pensar no nós. Eu sempre acho que em cooperativa a gente tem que conjugar menos o eu e muito mais o nós. Tem que ser o coletivo. O rei naquela época, nos feudos, eu gosto muito de história, ele vivia dentro do castelo, quem vivia fora tinha que prover as coisas, ia lá e ainda cobrava o dízimo. E nós podemos entrar por Ricardo Coração de Leão, Príncipe Johnny, aquelas Mas os lords não precisavam. Os lords não lords precisavam. não, os Eles eram os caras da cooperativa. Eles eram os caras que arrecadavam o dinheiro. É uma piada que eu estou fazendo, né? Eram os caras que arrecadavam o dinheiro do povo. Não dá para chamar de cooperativismo. Não, claro que não, mas a gente tem que abrir, senão o programa fica muito quadrado, a gente não dá uma risada, daí não sou eu sentado aqui, daí eu tô muito congelado. Entende? Não, tá tranquilo. Então, assim, de lá para cá as coisas evoluíram muito, tá? O padre Theodor Amsterdam lá, até é bom quem vai lá a Petrópolis, é considerado o berço do cooperativismo. Existem fatores históricos, a gente já tinha aqui no Rio Grande do Sul os jesuítas, na região de Erechim, tá? Onde lá eles tinham um tipo de cooperativismo, mas isso não foi reconhecido pela Associação de Cooperativismo Internacional, porque lá os jesuítas trabalhavam com os índios, e os índios um fazia plantação de milho, outro plantação de feijão, outra plantação de aipim, e no fim do mês cada um doava a sua cota e eles reuniam aquilo para subsistir. Então alguns historiadores consideram os primórdios. De qualquer forma, o ser humano sempre viveu em sociedade, desde a nossa época das cavernas. Mas claro, tu fala dos índios que não fazem tanto tempo, uns caçavam, outros cozinhavam, outros cuidavam dos nenês, outros pescavam, outros davam conselhos, é o cacique, né? Sim. O pajé cuidava da saúde. O pajé era o médico da tribo. O pajé era o médico da tribo. Muito bem. O Ademar, nós já estamos basicamente encerrando o nosso bloco. Eu gostaria de te convidar para um novo bloco e que tu deixasse alguma consideração, alguma mensagem de efeito aí para terminar esse primeiro bloco então do programa, para convidar até as pessoas para que nos assistam num outro momento. Queria te agradecer pela oportunidade, a gente bater esse bate-papo bem informal, bem legal. E o que eu sempre tive um propósito, mesmo entrando na cooperativa, ou mesmo quando eu optei pela pediatria, pela puericultura, eu achava que tudo o que nós precisamos parte da nossa educação. Teu pai pensa de forma semelhante. Nós tivemos alguns colegas que já nos abandonaram, mas a gente queria sempre investir em saúde, tá? E tu colocaste bem os termos sono, alimentação, repouso, coisas adequadas que a gente não faz. E eu sempre achei que o melhor caminho de fazer isso é começando na criança. Isso foi uma coisa que me norteou na faculdade, porque se a gente puder educar os nossos filhos, a gente tem que educar os nossos filhos para eles viverem melhor que nós, porque, infelizmente, estão faltando valores no nosso mundo de hoje, que está cada vez mais célere,
Cada vez as mudanças são mais rápidas e muitas vezes nós nos distanciamos. Nós precisamos deixar valores e acho que a cooperativa é uma forma de deixar valores para a gente poder trabalhar em conjunto, para trabalhar respeitando o outro, respeitando aquele que tem ideias diversas. Não tem graça se todo mundo tem ideias iguais. O segredo é harmonizar aqueles que têm ideias diversas. Aí nós podemos inovar, a gente pode criar startup, a gente pode fazer o que quiser. Muito bem, esse foi Ademar Traem, ele é o nosso vice-presidente técnico e vice-presidente de relacionamento institucional da Unimed Vale dos Sinos, onde conversamos um pouco sobre saúde e cooperativismo. E ele deixou a dica aí, hein? Tudo começa na educação das nossas crianças. Obrigado pela sua paciência ao nosso programa. Envie suas dúvidas para melhorarmos cada dia mais. E não se esqueça, saúde não é brinquedo. Tchau, tchau, gente. Até o próximo. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Apresentou Apoio. Audibel Aparelhos Auditivos. Sua vida com mais saúde, conforto e liberdade. Centro Eco. Você confia no que a gente vê.